Olha, chegou a hora aqui no Fórum Mitos e Fatos do nosso primeiro painel. Gestão, os modelos que estão revolucionando a saúde. Eu convido ao palco para mediar esse debate a jornalista de economia da Jovem Pan, todos os dias no Jornal Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. O presidente do United Health Group Brasil, Dr. Cláudio Lotenberg, por favor. O presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. O secretário municipal de saúde do município de São Paulo, Dr. Wilson Polara. E para fechar o nosso primeiro painel, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Paulo Carrara, por favor. Com a palavra, Denise Campos de Toledo. Bom, neste painel nós vamos tratar da gestão, os modelos que estão revolucionando a saúde, mas nós sabemos que na definição desses modelos vários fatores têm de ser considerados, têm de ser driblados, na verdade, porque nós temos muitas dificuldades. Há uma demanda crescente, a população vai crescendo, vai envelhecendo, nós temos um aprimoramento dos tratamentos e, consequentemente, uma elevação de custos, carência de recursos do setor público, dificuldades, muitas vezes, de relacionamento entre os planos médicos e a população, mas nós temos excelentes modelos que têm dado resultado, e o que a gente espera é que as discussões possam nos levar adiante, nos levar à discussão de modelos mais eficientes, tanto do setor público como do setor privado, que a principal preocupação, no final das contas, é a questão social, é o efeito que todas essas gestões mais eficientes possam ter no atendimento à população, mas a saúde, em muitos casos, também é vista como um negócio. Os hospitais precisam operar, as operadoras de plano de saúde precisam operar, precisam ter lucratividade para poder, inclusive, executar as tarefas com maior eficiência. E nós vamos discutir todos esses temas. Eu lembro aos senhores todos que quiserem mandar alguma pergunta, podem nos passar por escrito para os nossos painelistas, e eu convidaria antes o Dr. Cláudio Lotenberg para começar a falar sobre esse assunto, o seu ponto de vista sobre a questão da definição de um modelo de gestão mais eficiente na saúde. Primeiro, prazer de estar aqui com vocês, eu quero agradecer muito o convite. Eu acho que a saúde, enquanto direito social, ela tem um respaldo no nosso meio que é de natureza constitucional, então isso não se discute. Entretanto, como você bem falou, eu vejo a necessidade de todo o direito social ter uma perspectiva de gestão que o transforme em algo sustentável. Nós vivemos num espaço no qual essa mesma Constituição prega o princípio dos direitos, quer dizer, nós temos direito a tudo e discutimos muito pouco da sustentabilidade. E o fato é que a preocupação é grande. Envelhecimento, Boni falou há pouco com o Maluf sobre isso, novas tecnologias, o incremento dentro daquilo que envolve a sustentabilidade, se nós não melhorarmos isso, será um problema. O modelo que nós temos no país é o modelo hospitalocêntrico, valoriza-se muito a entrada do sistema através de uma porta que é extremamente onerosa, ou seja, até a baixa complexidade, ela começa dentro do hospital. Isso desvirtua, além de nós sermos hoje remunerados por aquilo que nós produzimos, e não em cima daquilo que a gente tem em termos de resultado. Enquanto a gente não rever o modelo de admissão, enquanto a gente não praticar uma medicina como valor, a gente, lamentavelmente, não vai ter oportunidade de ter um processo sustentável. Não é uma crise do Brasil, é uma crise internacional e ela tem que ser revista. O debate é intenso, importante, e eu acho que a gente está simplesmente começando. Vai haver mudança? Sim, se a gente, de fato, agir de forma estruturante e não de forma compensatória. O problema é que a gente discute política de saúde às vésperas de eleições. Iniciativas dessa natureza certamente propõem um ente modificativo, que é discutir a estrutura. Tem o que fazer, há o que fazer, e eu confio que a gente consegue fazer.
O doutor Sidney Klagener, que tem, inclusive, algumas experiências importantes aí, e nós já falávamos antes sobre esses problemas, de colocar também o atendimento preventivo, de se tentar prevenir doenças para se evitar o custo maior depois, mas tem todo um problema de gerenciamento mais eficiente de recursos também, não é? Bom dia, Denise, e eu também agradeço à Jovem Pan pela iniciativa e pelo convite de estar aqui conosco. Um pouco ainda do que o Cláudio comentou, quando nós falamos de gestão e algo estruturante em relação à saúde, por conta das pressões que o envelhecimento traz, que as novas tecnologias, que mal agregadas, incrementam o custo sem trazer de fato um bom resultado, nós sabemos que uma série de doenças que hoje são tratadas e contempladas por um sistema que remunera o tratamento da doença, elas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma melhor promoção da saúde, uma melhor educação do paciente, políticas que visam combater aquilo que afeta a saúde a longo prazo, como obesidade, síndrome metabólica, tabagismo, sedentarismo. De fato, quando nós passarmos o foco da promoção da saúde à frente do seu tratamento, nós temos aí uma chance de tornar o sistema mais sustentável. Isso vem sendo aplicado em vários países. Quando nós tivermos, de fato, a noção de que o modelo de remuneração que contempla o tratamento de uma doença, seja ela evitável ou não evitável, contribuindo, inclusive, para um conflito de interesse no que diz respeito à indicação de tratamentos, aí sim a gente pode, de fato, ter um benefício melhor em relação à saúde do cidadão do nosso país. Agora, o doutor Wilson Polara, secretário, nós sabemos que o setor público é dos que mais enfrentam dificuldades em relação ao atendimento, convivendo com escassez de recursos, com necessidade de buscar mais eficiência, driblar todas essas dificuldades, e nós ainda temos, em muitos casos, uma falta de organização nas várias esferas de governo, né? Exatamente. Talvez o maior problema seja a desorganização do sistema. O sistema que nós temos é caótico, perdulário e nós temos que refazer muitas coisas que são feitas 4, 5 vezes. Eu queria pegar um gancho no que o Lothenberg ele sempre fala com muita sabedoria, mas questão da Constituição. A Constituição tem um artigo 196 que todo mundo cita, que é: saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Como se fosse uma coisa fechada, mas não é um ponto que tem aí, tem uma vírgula. Através de políticas econômicas e sociais que garantam a universalidade, era igualdade e depois virou equidade, e a integralidade da saúde. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que garanta a universalidade, então nós temos que investir o quê? Na qualidade do gasto. Quanto mais barato for cada procedimento, maior é o número de pessoas que nós podemos atender com o mesmo recurso. Quando eu falo de equidade, não é tudo para todos. Eu tenho que dar para cada um aquilo que ele precise. Isso é equidade, não é igualdade, não é dar tudo igual para todos. E quando eu falo de integralidade, é a promoção, prevenção e recuperação. Agora, promoção é uma atitude individual e heróica. Não é uma receita médica que vai fazer a promoção de saúde, que vai evitar o sedentarismo, que vai fazer o indivíduo parar de fumar. É alguma coisa que vem de dentro dele. E é muito mais de educação, de campanha educativa, envolvendo secretarias de esporte, de moradia, de atendimento social, do que, na realidade, alguma coisa da saúde. Se coloca isso muito na saúde, mas ela é muito mais ampla do que isso. E, finalmente, eu queria dizer que o melhor artigo é o artigo 198, que não é o 96, mas é o 98, que diz o seguinte: as ações de saúde devem ser executadas através de redes regionalizadas e hierarquizadas que constituem o sistema único. Então, o sistema único, para quem interpreta adequadamente a Constituição, não é o sistema único do Brasil inteiro. É uma rede regionalizada e hierarquizada que vai desde a unidade, desde o agente comunitário até o hospital de alta complexidade.
Cada um sabendo quem é a sua UBS, quem é o seu médico de família, qual é o seu hospital mais simples, o seu hospital de média complexidade e onde é que está o seu leito de UTI. Cada pessoa teria que saber qual é o lugar para atender. Então, o agente comunitário teria que me fazer 3 coisas hoje em dia. Primeiro, me dizer qual é a demanda. Se os senhores forem ver o Estadão de hoje, mostra que as filas de cirurgia são enormes. Meus senhores, não existem essas filas. Essas filas são falsas, não existem. Nós acabamos de fazer os corujões, todos os corujões que nós fazemos mostram que a fila não existe, ela some quando você enfrenta, ela desaparece. Segunda coisa, então ele tem que me dizer o que eu tenho para fazer naquela população. Segunda coisa, ele tem que dizer para a população aonde eu quero que aquela coisa seja feita, aonde eu quero que a população vá. Hoje a população vai para onde quer. Meus senhores, eu abro uma porta e falo, quem quiser entrar, entra. Isso não dá certo com restaurante, não dá certo com cinema, não dá certo com igreja. Não pode fazer isso. Temos que ter um local, alguém que faça a gerência daquela população. E, finalmente, eu preciso auditar o SUS. Ninguém audita o SUS. Atenda bem ou atenda mal, eu tenho aquela fila de pacientes na frente do meu pronto-socorro, do meu consultório. Nós teríamos que ter alguém que diga, olha, o meu paciente foi bem atendido ou foi mal atendido. É isso. Bom, nós já temos vários pontos de discussão, mas antes eu queria a posição do Dr. Paulo Carrara, dessa questão da gestão, de como administrar o atendimento, tendo em vista as limitações de recursos, né? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui nesse debate, acho muito enriquecedor. Eu queria fazer antecipar um pouco a discussão para dizer o seguinte, quando a gente fala de gestão, o assunto se prende muito às questões relacionadas à gestão operativa e tal, mas tem uma gestão anterior que é a gestão da ideia. Qual que é a ideia? O que se pretende, né? E no debate que o Fernando estava tendo com o Boni aqui, eu achei muito interessante a discussão, porque tem uma ideia que está no meio do debate, que eu queria trazer de volta, que é o seguinte, a mudança epidemiológica e demográfica que o Brasil passou implica em que a gente mude um pouco o jeito de lidar com isto. O problema hoje não é exatamente tratar as pessoas. O que a gente precisa é cuidar de gente, é cuidar. Cuidar muda tudo. Tratar é uma coisa, cuidar é outra. Aí, o fato de a gente estabelecer que, do ponto de vista de um sistema de gestão, nós vamos precisar cuidar de pessoas, isso vai necessariamente comprometer hospitais, comprometer a rede, comprometer o profissional ambulatorial, tudo. E compromete até os órgãos formadores, né, as agências formadoras. Porque eu tenho dito lá na faculdade, primeiro, que não dá para aprender medicina mais só na beira do leito. Não dá. Hoje nós precisamos aprender medicina em diversos campos de prática diferentes, porque as pessoas estão muito mais fora do hospital do que dentro. Ainda bem, né? Isso é ótimo, que esteja mais fora do que dentro, né? Então, o aluno, na saúde, o aluno precisa estar aprendendo como lidar com situações desse tipo fora de lá do hospital. Uma outra coisa, o outro assunto que foi tratado, é que hoje não é mais só o paciente, é a família do paciente também. Nós temos que envolver a família na discussão do cuidado, porque não é suficiente apenas a ação ou a comunicação junto com o paciente. Isso não é possível, nós precisamos ampliar isto. E uma terceira questão que eu queria introduzir, só para a gente, que do que se trata. Então, se trata hoje de um quadro de pessoas, como já foi dito aqui, que o Brasil envelheceu, né? Nós temos mais de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos, hoje no Brasil. São 2 Portugais inteiros, só para a gente ter ideia. Muita gente morando sozinha nesta faixa etária. E a maior parte das mortes ou das internações estão relacionadas com doenças crônicas. São tumores, são doenças crônico-degenerativas, acidentes, são doenças agudas ou infecciosas. As doenças infecciosas tomam muita mídia, é verdade. Não estou aqui desqualificando isto, mas nós precisamos ter uma estrutura para isto, que é um pouco o que o secretário Polara está dizendo do ponto de vista de organizar o sistema.
E nós temos um sistema que, de fato, ele está desorganizado para isso, né? Eu estava me prendendo muito a essa questão dos mitos e fatos, né? Tem um fato que é os hospitais estarem todos abarrotados, né? Os prontos-socorros estarem todos cheios de gente, né? Mas o fato é o seguinte, metade da rede hospitalar está ociosa no Brasil. 50% dos leitos no Brasil não estão ocupados. Isso eu estou dizendo porque faz parte da nossa responsabilidade estudar isto. E eu digo que metade deles não estão ocupados hoje. Nós podíamos ocupá-los de outra maneira, de maneira mais efetiva e mais eficiente também. Os modelos de gestão que estão envolvidos com isso têm que considerar isto na sua concepção, depois da ideia, depois na sua concepção operacional e logística. Bom, eu acho que dá para a gente colocar um tema de tudo que os senhores falaram em relação a um ponto específico aí citado pelo secretário Wilson Polara, que a população vai onde quer. Eu acho que a população vai muito onde ela consegue, porque falta uma orientação, falta uma gestão mais eficiente do setor público como um todo, e a gente vê que boa parte da população não sabe exatamente onde ir, não tem nem muita orientação do médico, ela não tem um primeiro contato, um médico manda para outro especialista, manda fazer uma infinidade de exames que tem um custo muito caro, às vezes é encaminhada por uma cirurgia sem necessidade de cirurgia. Então, eu queria saber dos senhores como é que se poderia chegar a uma solução mais eficiente nessa questão do tratamento da população, principalmente a que não tem como bancar diretamente o custo de um tratamento médico, e são poucos os que podem tratar particularmente, dependem de planos médicos, dependem do atendimento público. Como se estabelecer uma condição, primeiro, de as pessoas precisarem menos dos tratamentos mais sofisticados, e depois como direcionar essa população, por favor. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco cético a respeito dessa utopia da prevenção. Eu acho que a gente exagera um pouco essa questão da prevenção, porque quando você olha os atendimentos que o SUS faz, você vê que a grande maioria não é prevenível. 25% é parto. Nós podemos prevenir alguma coisa de parto indesejável, mas é parto. E decorrências do parto. Neonatologia, UTI neonatal, etc. 21% é trauma e acidente de trânsito, que é de moto. Nós podemos prevenir? Sim, podemos, mas com uma educação, não é da saúde isso aí, como eu estou falando. 13% é câncer, é o que falou aqui. Nós podemos fazer o diagnóstico precoce, mas não vamos prevenir. Essa questão da prevenção foi uma atitude que eu acho que nasceu dos sanitaristas, porque o sanitarista ele é formado na prevenção. O sanitarista ele é formado na vacina, no saneamento, ele é formado na prevenção. Então, sou um pouco cético em relação ao que a gente vai conseguir realmente prevenir de doença. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Sedentarismo, essas coisas todas. Todas as vezes que você fala, mas doutor, como é que eu faço para prevenir? Sempre a mesma coisa. Você tem que fazer exercício, comer direito, não fumar, sempre a mesma coisa. Então, isso aí não é uma prescrição médica, isso aí é uma decisão individual e heróica de cada um, porque muitas vezes vai contra a sua própria natureza. Outra coisa, em termos de onde o doente vai, na realidade não é que ele vai onde ele consegue, ele vai onde ele acha que é melhor. Quanto maior o hospital, maior o prédio, maior prestígio, mais o paciente quer ir para lá, porque ele acha que ali ele vai obter a maior segurança. E não há como organizar o sistema sem o programa de saúde da família. Esse é o melhor programa que tem. Hoje nós temos 34% da população como um todo dentro do programa de saúde da família, mas se nós considerarmos que metade da população do município de São Paulo tem plano de saúde, nós podemos considerar que 68% da população SUS dependente está hoje sob uma ação do programa de saúde da família. Nós estamos fazendo nosso objetivo número 1 agora, nós já fizemos todos os desenhos, identificamos todas as pessoas
identificamos todas as UBSs onde estão, quantas equipes de saúde tem por UBS. O desenho está completamente feito e nós estamos começando a agir agora. Até a metade do ano que vem, eu acho que 90%, 95% da população vai estar sob a ação de um médico de família, que é isso que nós precisamos. A pessoa tem que saber quem é o seu médico, tem que conversar com ele, tem que ligar para ele para perguntar aonde eu vou que o meu filho está aqui com febre. É isso. Sidney? Eu vou discordar de algumas coisas. Eu acho que eu posso ter a liberdade. Claro. O Wilson me ensinou a operar durante a residência. E eu acho que, assim como a Atul Gawande, que é um cirurgião de Harvard, uma importante figura no cenário da saúde, foi quem, de fato, implantou segurança em cirurgia. Quem escolhe fazer cirurgia, de certa forma, vê na medicina uma oportunidade heróica de você salvar vidas e tratar algo grave. Atul Gawande tinha opinião muito semelhante a essa, conforme você falou em relação à prevenção, de que não era isso que ia salvar a saúde do mundo. E num artigo dele, no começo do ano, na revista New Yorker, ele muda totalmente de opinião e escreve um artigo muito bem feito em relação, usando como exemplo aquilo que se faz hoje com relação ao tratamento da enxaqueca e que medicações milagrosas não são tão boas quanto o atendimento constante, a visita constante a um médico de família, que você mesmo comentou. Mas, usando esses exemplos, você falou de parto, por exemplo, nós temos uma iniciativa no Einstein, em parceria com uma indústria farmacêutica, no Hospital Agamenon de Recife, onde a mortalidade materna ela chegava a nível de 30 vezes maior do que o resto do país. Portanto, o número de partos lá ocorria, mas existia um pré-natal feito de maneira ineficaz, existiam médicos com a formação muito a desejar em relação a este pré-natal e as mães chegavam doentes e a mortalidade era altíssima, gerando um ônus para o sistema, uma ineficácia na parte dos partos. Da mesma forma, não é objeto da saúde, mas políticas públicas com relação à prevenção de acidentes e mortes violentas também fazem parte da prevenção da saúde. Por isso, eu entendo que o próprio programa Saúde na Família, do qual o Einstein também tem a oportunidade de participar em parceria com a Prefeitura, e consegue, naquela região, oferecer 97% de vacinação de todas as crianças e 100% dos pré-natais realizados através da Saúde na Família, eu acredito que são posturas preventivas através de formação médica adequada e o paciente correto pela porta correta. Ao contrário de que acontece muito, como você mesmo falou, da imponência de um hospital, quando existe um mandato municipal de 4 anos em cidades muito pequenas que não demandam um hospital grande, acabam por construir um hospital ao invés de, por exemplo, construir um parque, onde o cidadão pode aí realizar sua prevenção, a sua atividade física, o seu convívio, a sua saúde mental. Doutor Sidney, antes da participação, eu queria só acrescentar, o Einstein tem um exemplo, uma experiência de prevenção com os funcionários que tem dado resultado, né? Foi falado pelo Ferrara em relação ao cuidar, e justo é o nome das clínicas. As clínicas ao cuidado dos nossos funcionários foram lançadas, inauguradas ainda na gestão do Cláudio Lutemberg, enquanto eu era vice-presidente do hospital, e elas tinham por objetivo cuidar da saúde dos nossos colaboradores, são 13 mil colaboradores e 28 mil vidas. E nós vimos que muito era desperdiçado quando esse colaborador procurava a rede credenciada dos convênios que nós oferecemos. Essas clínicas, 2 já foram inauguradas, passaram a cuidar da saúde com educação nutricional, com educação para atividade física, fisioterápica, de enfermagem para o manejo de doenças crônicas. E comparando o semestre de 2017 com 2016, houve redução de 12% no número de colaboradores que consultam a rede ambulatorial e 20% no número de internações. Ou seja, a atividade preventiva numa clínica de atenção primária acabou prevenindo um gasto desperdiçado de internação.
Doutor Cláudio, aí, em relação ao modelo de pagamento de tratamento, o estímulo à utilização, porque eu falava no começo do crescente custo de tratamento médico, agora tem uma discussão também em torno da aplicação desses tratamentos, e aí entra nesse relacionamento do médico e do paciente. Não? Primeiro que eu queria, talvez, retificar algo. Eu não vou discordar de você, tá? Pode discordar de um colega, mas não de quem está entrevistando. Né? E eu acho que o problema não é caótico na saúde pública, na privada também. Né? Nós temos hoje que aproximadamente 40% dos gastos na área privada, e na pública deve ser igual, que você não tem talvez como levantar isso. Ele diz respeito a 4% da população atendida, e que utiliza mal os recursos. São assim chamados autoutilizadores, doentes crônicos, que acumulam 2 ou 3 doenças, consequentemente com alta taxa de internação, grande parte das vezes sem necessitar. Lembre-se que 53% dos gastos em saúde acontece em ambiente hospitalar, repleto de pacientes de baixa complexidade, que não deveria estar lá dentro. Então o problema não é um problema de natureza da saúde pública, e sim da saúde como um todo. Se hoje nós temos os problemas da saúde pública que nós temos, imagina se a privada não vai bem também. Recai sobre a pública. Então, a situação ela é complexa, nós estamos no estado de mudança cultural. E mudança cultural é muito difícil. Quando você tem um estímulo de natureza econômica, a mudança da cultura fica mais fácil. Sem o estímulo econômico é mais difícil. Mas o problema é o engajamento do paciente. Boni falou sobre a questão de educação e alimentação, ele não está aqui, mas eu vou me permitir a discordar dele. Porque o problema está na educação, no conhecimento. Quer dizer, as pessoas têm procurado questões de saúde por questões que não são de saúde, são de cuidado, como você muito bem colocou. As pessoas têm procurado o hospital para fazer procedimentos de baixa complexidade e, às vezes, para tomar um remédio. Por quê? Porque, pelo rol de procedimentos, não tem cobertura, o que é um absurdo. Estamos discutindo o rol ou a necessidade do cidadão. Sai muito mais caro. O paciente interna para fazer inalação. Quer dizer, o recurso está indo por aí. Este é o desperdício, essa é a discussão. E essa é a questão da sustentabilidade. E, portanto, algo que se aplica aos dois mundos. Se o paciente não se engajar, se não houver uma explicação para cada uma das pessoas que estão aqui dentro, que aquela carteirinha de convênio, ela dá direito, mas ela é reajustada quando você usa impropriamente. Quando você vai na porta de um consultório de um médico, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4 médicos, e o paciente pede 2 recibos para fraudar, é aí que está o problema. Quando a gente utiliza de forma imprópria o que não está prescrito, ou um médico vai, incentiva a utilização de uma droga que não está autorizada pela Anvisa e surge a judicialização, isso é uma vergonha, o patrocínio que inviabiliza justamente a saúde. E esses são os pontos. Nós, como cidadãos, temos que nos envolver com o nosso cuidado. Nós temos que entender de tudo, como usar um remédio, mas não é simplesmente, Maluf, da maneira como o Boni colocou aqui dentro, no envolvimento. Como é que financia a saúde? Quer dizer, como é que a gente paga? Coparticipação tem que existir. O cidadão tem que participar do pagamento junto. Ele tem que acompanhar. 33% de desperdício em saúde, grande parte é o quê? Incentivo impróprio para profissional de saúde, utilização de droga não aprovada, o que é uma vergonha. E eu acho que nós temos que envolver a população. De novo, mudança cultural, engajamento da população. O doutor Paulo... Doutor Paulo, o senhor que citou primeiro essa questão da educação, do posicionamento mesmo do doente ou de quem necessita de um tratamento, como mudar esse processo? Bom, agora eu vou parafrasear um colega nosso espanhol, que eu perguntei para ele, eu vou contar uma historinha também, né? Um tempo atrás, como é que eles fizeram para fazer uma mudança na Catalunha, do ponto de vista de gestão, do modelo de gestão que eles tinham e tal. E eu estava interessado, de fato, em saber qual foi a estratégia, né, que eles usaram. E aí ele virou para mim assim, com meio reflexivo, e falou assim, foi muito cafezinho que a gente tomou. Então, em outras palavras, nós vamos ter que discutir muito esses assuntos. Essas mudanças culturais que o Cláudio se refere, né, ou que nós estamos passando, é isso mesmo. E aí, eu queria dizer o seguinte, a gente tem discutido, aliás, eu, o
Paulo ainda não falou, mas a gente tem discutido como é que a gente pode melhorar, por exemplo, a parceria que a gente tem entre o poder público e os organismos da sociedade civil. Eu estou me colocando aqui com a Santa Casa, as faculdades, como uma entidade da sociedade civil que tem a mesma índole, a mesma finalidade, o mesmo propósito. Quer dizer, cuidar de pessoas, tá certo? Quer dizer, a Santa Casa, historicamente, é um lugar que cuida de pessoas, com as suas obras materiais, espirituais, ela está lá cuidando de gente, né? De diferentes maneiras. Então, a gente tem discutido modelos, maneiras de se fazer isto. Do ponto de vista educacional, eu vou dizendo, a gente tem que aumentar os campos de prática. E o relacionamento que existe entre o estudante, o professor e a população. Isso precisa mudar, né? Não pode ser mais só lá dentro do hospital. A segunda coisa é que, se a gente amplia o campo de prática, obrigatoriamente a gente deveria pensar em como é que a gente soma esforços do ponto de vista dos processos de atendimento. Então, a gente tem discutido, por exemplo, que o centro da cidade de São Paulo, já que a Santa Casa e o hospital está lá colocado, isso a gente não pode aprimorar o nosso relacionamento entre a Irmandade da Santa Casa, a Faculdade de Ciências Médicas e a Prefeitura, e o Estado, que também tem papel nisto, de forma que a gente diga o seguinte, por exemplo, seja o mote, estamos unidos para cuidar da saúde de 500 mil pessoas que moram no centro da cidade. Nós vamos ter que fazer tudo o que elas precisam, tá certo? Por que precisa da prefeitura? Porque é óbvio que isso não são só questões de saúde, tem questões intersetoriais fundamentais. Quando a gente fala de cuidar de pessoas, por exemplo, e cuidar das famílias, boa parte disso está envolvido com a assistência social. E nós precisamos estar vinculados, precisamos saber o que a assistência social faz, o que nós fazemos e trabalharmos juntos. Então, modelos de gestão, hoje, necessariamente vão precisar de se basear, além do que eu já falei, em políticas intersetoriais, isso é absolutamente fundamental, aproximação do poder público com as entidades da sociedade civil e com um outro aspecto que é importante, a gente não falou muito nisso, não sei se vai dar tempo, com o que a gente chama de trabalho multiprofissional. Quer dizer, vamos ter que trabalhar em equipes. O médico, como já foi dito aqui, né, no debate inicial, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, são figuras que vão ter que desenvolver uma maneira de trabalhar junto. Isso já existe, nós temos que aprimorar e nos adaptar a trabalhar isso e, culturalmente, nos acostumarmos a desenvolver atividades que envolvam equipes, senão as pessoas não têm boas respostas. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta mandada pelo Gerson Antonini, que é da empresa FFW, que é sacramentar nas áreas diretas de saúde agregadas, no atendimento e cidadania, normas e procedimentos específicos de fato e direito, lembrando mitos e fatos, para melhor qualidade e responsabilidade de todos os envolvidos. É uma coisa muito complexa, mas o que eu estou percebendo pelo posicionamento de todos é que há uma necessidade de entendimento maior do atendimento do setor público, do atendimento prestado pelos médicos, envolvendo também o setor privado, os planos de assistência médica, porque, na verdade, o doente ele acaba indo conforme a essa orientação. E aí eu pego até a experiência pessoal que eu tenho de uma pessoa que depende de atendimento público, muitas vezes ela se vê perdida sem saber exatamente. Secretário, eu discordo. Eu acho que as pessoas muitas vezes não sabem onde ir para conseguir um tratamento de qualidade ou tratamento específico para uma doença que ela tem, principalmente para uma doença crônica. E plano médico muitas vezes dá insegurança, até porque o primeiro médico manda procurar um outro especialista, que manda procurar uma cirurgia, que manda fazer um outro tratamento muito específico. É muito normal que se mande para vários outros especialistas encarecendo o tratamento. Então, eu queria saber como solucionar esse impasse. Acho que parte desde a formação médica. A Holanda abraçou um modelo no qual ela privilegia um médico generalista. É ele que é a porta de entrada. Se precisar do especialista, ele que manda. E quando ele não resolve 80% daquilo que ele tem que resolver, é porque ele não está servindo. Nós temos sido, e nós médicos, eu sou médico oftalmologista e continuo trabalhando como tal,
né? Nessa área talvez seja difícil que alguém possa rever. Mas quantos e quantos pacientes procuram um serviço e podem ter a resolutividade com aquele profissional, ele referencia. Quer dizer, a forma de valorização do especialista e a maneira perdulária da remuneração, onde você, na verdade, ganha por aquilo que você faz e não pelo desfecho, isso que culmina com essa migração. E pior, com a insatisfação do paciente, que não está contente com esse tipo de coisa, porque ele fica migrando o tempo todo. Num trabalho que nós fizemos na Escola Paulista de Medicina, para cirurgia de catarata, até o indivíduo fazer a cirurgia de catarata, não sei se continua igual hoje, espero que tenha melhorado, mas naquela época, 26 conduções até poder fazer a sua cirurgia. Veja que absurdo. Um procedimento que demora 10 minutos, né, que em geral corre bem, principalmente nas mãos de quem sabe operar. Mas 26 conduções até conseguir fazer um procedimento, mostra o absurdo que é a maneira como está organizado o sistema. O doutor Cid também colocou a importância de um médico clínico geral, né? Especialização, alguém que seja capaz de identificar as doenças mais simples e identificar quando há necessidade de tratamento especializado, né? Denise, aqui falou-se muito sobre médico de família. O Brasil é um dos países de menor proporção médico de família com relação à população, porque é muito mal remunerado, porque ele não é colocado em evidência. O médico entra na faculdade e lá é colocado o procedimento da mais alta complexidade, o tipo de paciente, treinamento técnico, viagem ao exterior, tem o seu papel também, mas a participação deste modelo que o Cláudio citou na Holanda é o mesmo que a Inglaterra procura fazer com o GP, que eles chamam dos gatekeepers, que são uma medicina institucionalizada e através dos gatekeepers é que o paciente entra no sistema de saúde e aí sim também pode ser encaminhado ao especialista. Com relação à formação, é urgente a formação, não só do paciente, como o Cláudio falou, a educação do paciente, mas a formação do nosso médico que tem de ser exposto a essas questões que nós estamos discutindo aqui. Porque o que existe hoje no modelo de formação que vem há mais de 100 anos, com o relatório Flexner, é um modelo altamente hospitalocêntrico e que não muda na grande maioria das instituições e que faz com que o médico saia um ótimo técnico, bem treinado, com aquele equipamento e que, obviamente, terá a melhor remuneração no sistema que hoje nós atuamos. Portanto, passa pela mudança, obviamente, um apoio muito grande de tecnologia. Um paciente, por exemplo, que tem no aplicativo a indicação de onde ele deve procurar o seu atendimento e não ficar perdido, como você mesmo falou, seja num setor público ou no privado, passa por uma formação que inclui os jovens médicos ou os médicos que serão os médicos do futuro para essa discussão. E, obviamente, conforme já foi falado, o modelo de remuneração, onde, no meu modo de ver, a remuneração de quem previne ou de quem atua na forma a evitar o desfecho do tratamento mais oneroso, tem de ser remunerado tanto quanto aquele profissional que faz o tratamento mais oneroso. E nós temos aqui um comentário a respeito dessas políticas de prevenção, como se faz com o teste do pezinho para o bebê, que previne muita coisa, mas poucos testes são feitos preventivamente, que poderiam levar a uma redução da utilização do sistema de saúde. Secretário, o que o senhor tem a dizer sobre o que nós estamos falando? Bom, eu acho que eu fui mal interpretado pelo Sidney e por você, porque eu não estou falando que não tem que se fazer para prevenção. E teste do pezinho, gente, não é prevenção, é diagnóstico precoce. Eu não previno nada. Não. Aquela retirada do sangue não previne o aparecimento de nenhuma doença. Nós temos que separar muito bem. Assim como, Sidney, pré-natal não é prevenção, pré-natal é obrigação. As mulheres morrem do quê? De eclâmpsia. E quando dá eclâmpsia, está com uma doença, ela precisa ser tratada, não é a prevenção. Agora, o que previne a eclâmpsia? Eu não sei. Agora, por que as crianças morrem, a mortalidade infantil? Porque é prematuro. E por que é prematuro? Porque 70% da prematuridade é infecção urinária da mãe. Então não foi feito pré-natal adequado. Mas prevenir infecção urinária? Não, é diagnosticar precocemente a infecção urinária e tratar. Então nós temos que separar muito bem, a gente não está ainda com essa coisa bem definida. Assim como, Denise, eu acho que realmente as pessoas não sabem aonde ir e elas vão aonde elas acham que é melhor. Você tem razão, eu também concordo que talvez me interpretei mal.
E eu queria chamar a atenção aqui que não existe essa separação tão grande entre o público e o privado. Eu quero dizer que nós temos, por exemplo, aqui com o Einstein, grande parte dos nossos atendimentos, e, aliás, a administração do nosso melhor hospital, que é o Santa Catarina, é feito pelo Einstein, por uma entidade privada. Hoje, 56% dos atendimentos SUS são feitos por os filantrópicos, que são privados, em hospitais que têm metade privado, metade SUS. E eu acho que é o melhor modelo. As PPPs nunca funcionaram, as PPP de hospital, por quê? Porque se exige que seja 100% SUS. Então não vai ter dinheiro privado para remunerar o capital privado. Você faz uma estrada, tem o pedágio. Você faz um aeroporto, tem a taxa de embarque. E o hospital? O hospital tem que atender realmente uma parte privada para remunerar o capital de quem construiu o hospital e o público. Então, o modelo ideal seria o de uma entidade realmente privada, e hoje eu tenho 9 parceiros privados na prefeitura, que eu tenho 23 contratos de gestão, de tudo, desde o UBS até hospitais de excelência, como o Hospital Santa Catarina, hoje, através do programa PROAD, ele faz a grande maioria dos transplantes de fígado do município de São Paulo. Você sabe o que é um transplante de fígado? Que é maior complexidade do que um transplante de fígado? Vocês vão dizer, não, o SUS é ruim? O SUS não é ruim, o SUS tem um acesso ruim. O SUS é muito bom, toda a cirurgia cardíaca é feita pelo SUS, todos os transplantes são feitos pelo SUS, a grande parte da oncologia, toda a quimioterapia, radioterapia, toda a hemodiálise, todo o transplante renal, é tudo SUS, gente. Não tem privado aí. Então vocês vão dizer que o SUS é ruim? Não é ruim. O problema é que o desperdício é muito grande. Por isso que as pessoas têm a sensação que falta dinheiro. Como o Cláudio falou, nós usamos a metade dos leitos. Mas eu tenho coisa mais grave, o dobro do tempo. Então, o que significa? Que com 1/4 dos leitos que eu tenho hoje, poderia dar conta. Se eu pego a tabela SUS, multiplico por 4 e dou para o hospital que realmente atende eficientemente, acabou o problema. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a desorganização é muito grande. E esse fracionamento, a coisa mais cruel que se fez foi a municipalização da saúde. O município não tem condições de atender adequadamente. Hoje, 70% dos municípios do Estado têm menos de 30 mil habitantes. 70% dos municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes. O que significa isso? Tem menos de um parto por dia. Qual é o prefeito que consegue montar uma estrutura com obstetra, enfermeira, anestesista, neonatologista, para fazer um parto por dia? Sabe quantos pacientes vão para a UTI neonatal, num município como esse, por ano? 1. Quer dizer, ele vai fazer uma UTI neonatal para ter um doente por ano? Sabe quantos ataques cardíacos tem um município com 100 mil habitantes? 1 a cada 4 dias. Como é que eu posso montar uma equipe para fazer isso? Isso é o Estado que tem que fazer. O Estado é que tem a economia de escala para poder atender vários municípios. E eu preciso ter 1,5 milhão de habitantes para justificar uma rede completa de atendimento com todas as necessidades. É mais ou menos isso. Doutor Cláudio, eu concordo plenamente. E eu acho um absurdo imaginar algo que talvez até o cidadão já decretou. Ele não está nem aí se é o público ou se é o privado que está atendendo. O que ele quer é ser atendido. Ele quer resolver o problema dele resolvido. E essa questão de que o privado não deva participar é uma visão, eu acho que arcaica, ultrapassada. Tá? Não quero nem classificá-la como sanitarista ou não, porque devemos muitos aos sanitaristas que fizeram um trabalho muito, eu acho que muito valor. O Programa de Saúde da Família ele é extremamente importante, mas hoje, com saúde digital, com telemedicina, não aproveitar a escalabilidade de um país com 210 milhões de habitantes, não mesclar o privado para que ele invista, o que precisa? Segurança jurídica, que de fato o governo honre com seus pagamentos e não vai faltar dinheiro para a saúde. O setor privado vai investir e vai ganhar em cima disso, quer dizer, não tem crime. Aliás, já ganha. Os insumos do SUS vêm de onde? De que indústria? Indústrias privadas. Então, estamos discutindo algo que é absolutamente irrelevante. Eu acho que tem todas as condições de dar uma virada nas questões da saúde do país. Doutor Paulo, por favor. Aí, Cláudio. Agora que o Huck desistiu, eu estou me animando aqui. Eu vou... A próxima Ele vez... fica ameaçando muito, o Hulk Cláudio, volta, você vai ver. Aí...
Cláudio, a próxima vez eu vou trazer a minha família também. Pô, Formiga, puxa uma palma aí, pô. Não, eu levantei a mão só para brincar, porque eu queria defender o sanitarista, porque eu sou sanitarista. Não, é o seguinte, eu só queria terminar dizendo o seguinte, as discussões acho que mudaram de patamar. Um tempo atrás era muito mais difícil essa discussão que envolvesse o público e o privado. Acho que isso está, não vou dizer que está superado, porque é muita pretensão, mas, de qualquer maneira, acho que já melhorou o campo de discussão a respeito disso. E uma coisa que acho que é importante naquilo que o Polara estava dizendo, que eu tinha comentado, né, a taxa de ocupação que temos, o uso da rede que temos, é de que precisa haver uma certa solidariedade na discussão de modelos de gestão. Se não tiver isso, ele não funciona, né? Não há como, por exemplo, um município que tenha um parto por dia, manter uma enfermaria de obstetrícia, sem que ele não entre num acordo com o vizinho, para dizer assim, bom, como é que eu faço para garantir com que as gestantes que moram aqui possam ter um bom parto aí no seu município, né? Como é que nós vamos fazer um acordo a respeito disto? Esse tipo de gestão, que vou voltar à gestão da ideia e da base que envolve esse tipo de coisa, precisa acontecer com certa solidariedade. Se não houver isso, nós não vamos entrar em acordo. Não tem acordo. Não há como. Se a gente só olhar o umbigo, como o Polara, quando era secretário adjunto, sabe disso, que a gente já chegou a discutir algumas vezes, como é que se fazia para impedir, muitas vezes, que um município tomasse a iniciativa de construir ou de edificar uma unidade de saúde que não tinha a menor razão de ser. E muitas vezes instado por corpo de saúde ou de médicos, né, que estavam lá, que tinham interesses, e vamos lá, não seriam os melhores. Tá certo? Então, só queria terminar, pronto, terminou, que se a gente fizer, que não há como se desenvolver bons modelos de gestão, como acontecendo em países europeus, a gente foi estudar lá também em algum lugar, se não houver um espírito solidário. E o SUS tem que incutir um espírito solidário nisto. E nós, né, a saúde precisa ter isto. Nós já chegamos ao final, mas o Dr. Sidney pode falar. Não teve a sua participação nessa última rodada? Eu até participei um pouco antes, mas eu falei um pouco da formação e concordo totalmente. A experiência que nós temos no Einstein em utilizar a ociosidade, já visto que nós fizemos com as filas, você bem comentou no começo do debate. Mas eu sou também uma pessoa que acredita muito nesse tipo de parceria, porque através da escalabilidade a gente também consegue formar médicos melhores e gestores melhores. E os hospitais privados hoje, até por sua histórica formação, eles têm uma capacidade de disseminar e capacitar o SUS em termos de gestão para que o paciente correto entre na porta correta. Bom, nós vamos encerrando. Eu agradeço muito a participação de todos, o Dr. Cláudio Lotenberg, o Sidney Klarchner, o Wilson Polara, Paulo Carrari. Eu acho que uma das conclusões que a gente pode tirar é que, na verdade, não faltam recursos, os recursos são mal utilizados, falta um planejamento de gestão, de parceria, setor público e setor privado, e as pessoas precisam de mais orientação, além de um trabalho preventivo. É isso? É isso? Então... eu agradeço muito a atenção de todos. Não deu para eu passar todas as perguntas, mas eu acho que, em certa medida, eles responderam às principais questões. Eu agradeço muito a atenção de todos.